Fala rapaziada, tudo bem? Rogério Lacerda trazendo mais um vídeo para você e hoje eu vou conversar contigo, né? Mais uma vez, eu tô gostando de fazer esses vídeos meio que dentro de uma realidade alternativa no multiverso, pensar se seria viável ou não que viesse à luz do dia o The Endless River, disco de 2014 do Pink Floyd. O que acontece? David Gilmour, durante a gravação do The Division Bell com Richard Wright, com Nick Mason e mais a galera que acompanhou, o Guy Pratt, que praticamente é o baixista, né, do Pink Floyd desde que o Roger Waters saiu da banda, eles fizeram várias jam sessions ali em 93, 94 para compilar o som que seria o Division Bell, um fantástico disco, cara, um álbum extraordinário do Pink Floyd. E eles pegavam partes de músicas, né? Iam fazendo as colagens ali, viu que combinavam com o que, e ali as músicas nasciam. Então, nasceu esse disco espetaculoso. No entanto, sobraram dezenas de pedaços de música que ficaram guardadas, né? Assim, quase 20 anos depois, o David Gilmour ele decidiu pegar e soltar essas partes que sobraram, né? Muita colaboração do Richard Wright, muitas camadas, muitas composições instrumentais do Richard Wright, e o David Gilmour achou que seria uma bela homenagem para o seu grande amigo Richard Wright lançar essas músicas não como um disco, mas colocar sob domínio das pessoas, né? De repente colocar na internet para as pessoas terem acesso a essas composições, esses pequenos trechos. E ele foi conversar com o empresário e com a gravadora. A gravadora, segundo o David Gilmour falou num programa, se eu não me engano, Los Angeles, esqueci o nome do programa, que foi transcrito pela revista Classic Rock. No programa Los Angeles alguma coisa. E no programa o David Gilmour ele falou que esse disco, o The Endless River, saiu por imposição da gravadora. E somente isso. Não era uma vontade, nenhum projeto, nem dele, nem do Nick Mason. Mas a gravadora cobrou, ficou em cima e ele se sentiu na obrigação de fazer esse compilado. É um disco que você sabe muito bem, um disco de progressivo, faixas minúsculas com alguma coisa de world music, new age, né? Aquela experimentação de sempre, teclados, sintetizadores adicionais do David Gilmour e de outros artistas ali para complementar as sobras do Richard Wright, e ali o Nick Mason e ele colocaram algumas guitarras em cima para que parecesse realmente um disco completo. E no final a Polly Samson dá a letra da música Louder Than Words, a única música do disco que tem vocais do David Gilmour, que fica lá no final do disco, né? Tem uma capa muito bacana, uma capa extraordinária, e algumas músicas são interessantes, mas vamos conversar aqui, irmãozinho, vamos lá, vamos conversar, gente. Você acha que esse disco fecha bem a discografia do Pink Floyd? Ele deveria existir? Eu, na minha opinião, a discografia do Pink Floyd termina no The Division Bell. Desculpa aí, eu sei que tem gente que gosta pra caramba, eu gosto desse disco. Mas eu não tenho como pegar e a banda acabou, né? Fora aquela música que fizeram lá, em cima do conflito da Rússia com a Ucrânia, que tem um outro tecladista ali cujo nome eu esqueci, substituindo Richard Wright, se reuniram como Pink Floyd com o David Gilmour, Guy Pratt e o Nick Mason para botar essa música na rua, com até um vocalista lá da Ucrânia, né, cantando na língua dele. Mas era o Pink Floyd, coisa que ele falou que nunca mais ia fazer, nada em nome do Pink Floyd, e acabou sendo essa música. Eu acho que para lançar um negócio desse, conforme ele lançou aí, The Endless River, ele tinha que lançar mais um disco depois, coisa que ele diz que é impossível porque sem o Richard Wright
não daria. The Final Cut não tem o Richard Wright, né? Mas isso por culpa do Rogerinho Águas, né? Mas foi um disco do Pink Floyd que tem seus méritos, né? Apesar do Roger Waters predominar tudo ali, teria que ser praticamente um disco do David Gilmour, porque o Nick Mason não coopera com composições. Então, eu acho que o Pink Floyd, com esse disco lançado, Endless River, deveria gravar um outro disco para tirar esse gosto de... Será que entra no cânone da banda? Você acha que o Endless River merece estar no cânone da banda? Eu acho que não, cara. Eu te falo a verdade, eu nem considero ele como o último disco, cara. Nem considero. É uma bela homenagem ao Richard Wright, que se foi. Mas eu fico assim, sabe aquele gosto amargo? O último disco do Pink Floyd é esse, cara. O David Gilmour fez aí esse último disco aí, o Lock and Strange. Tá dizendo que quer gravar mais um disco, mete o Nick Mason na parada, cara. Bota o Guy Pratt mesmo como baixista e, pô, já que ele tá com composição, tá com músicas lá, tá nativa, tá todo inspirado, por que não pega e não lança um disco do Pink Floyd derradeiro mesmo? Chama a galera que participou no passado, de repente até o Rogerinho faz uma participação, apesar que eu acho que não. Mas chama a Clary Torrey, chama... não sei nem se aquele cara tá vivo, Roy Harper. Tenta fazer o disco do Pink Floyd, cara, né? Chama o Bob Ezrin para produzir, né? E de repente sai um disco bacana para tirar o gosto para mim. Eu não sei se você concorda. De repente você acha que Endless River fechou com chave de ouro, né? De forma irretocável a discografia do Pink Floyd. Eu tenho essa coisa. Eu acho que Pink Floyd poderia ter terminado. Juro pra você que eu preferiria não ter ouvido o Endless River e que o Pink Floyd tivesse terminado no Division Bell. Não, mais uma vez, não dizendo que o disco é ruim, mas para encerrar a carreira, né? Mas como o moço falou, foi imposição da gravadora. Mas por que ele não fez uma produção melhor? Já que ele lançou The Endless River em 2014, em 2015 ele lançou o Head of the Lock, que é um disco completo. Ele pegou aquelas composições que já deviam estar lá há muito tempo e ter fechado um disco do Pink Floyd. Louder Than Words, mais algumas faixas ali do Head of the Lock e mais algumas coisas que ele poderia ter feito. Um disco com 8 faixas, mais 2 instrumentais. Estava de muito bom tamanho para terminar como Pink Floyd, né? Era só botar o Nick Mason na parada e, né, tentar chegar perto do som que eles fizeram no The Division Bell. Então fica aqui meus pensamentos e a minha... Né, eu fico meio como grande fã do Pink Floyd, uma das minhas bandas favoritas, se não for a minha banda favorita. O The Endless River, ele não precisava ter existido e a banda teria acabado no The Division Bell. Ótimo disco? Mas para fechar, não fechou com tampa de ouro. Então, galera, coloca aí seus pensamentos, vê se eu estou errado, vê se fechou muito bem, que caraca, a carreira da banda se encerrou com maestria, ou se vocês não têm esse gosto amargo com esse lançamento. Vai, fala aí o que você acha e vamos que vamos. Forte abraço por ter vindo até aqui e até o próximo vídeo.